Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Lucas Lisboa, eu sou gerente de produto aqui na MC Bauxime e a gente está dando início a mais um MC Fórum Online da MC. O MC Fórum Online é uma plataforma, né, que a MC tem utilizado ao longo dos últimos meses para a gente conseguir disseminar um pouco de conhecimento técnico sobre alguns sistemas, né, sobre algumas tecnologias que são utilizadas na construção civil. E a gente usa essa plataforma online justamente para conseguir abranger um maior número de pessoas. O tema do nosso MC Fórum Online hoje vai ser sistemas de injeção, então a gente vai falar um pouquinho de conceitos básicos e algumas finalidades dos sistemas de injeção, né? Então onde que ele é utilizado, quais tipos de obra a gente consegue utilizar, e vocês vão entender um pouquinho, né, das diferenças de uma vasta gama de produtos que a gente tem para serem utilizados como sistemas de injeção. Bom, então, só me apresentando, então, hoje atualmente sou gerente de produto aqui na MC Bauxime, sou responsável pela linha de impermeabilizantes e também pela linha de injeção e cristalizante, né? Então, hoje eu vou trazer um pouquinho desse conhecimento técnico aí para vocês. E antes da gente, né, só como contextualização, antes da gente entrar a fundo aí no tema de injeção, só para fazer uma breve introdução, uma breve apresentação da empresa, da MC Bauxime, para quem não conhece, né? A MC é uma fabricante de produtos químicos para construção civil, né? Então a gente é uma fábrica aí que fabrica produtos para serem utilizados em obras da construção civil, em todos os segmentos da construção civil. A MC é uma multinacional de origem alemã, que foi fundada lá quase 60 anos atrás, numa cidade chamada Bottrop, que fica no norte da Alemanha, uma cidade bem industrial, uma região bem industrial. E hoje, né, a MC já está presente em mais de 40 países ao redor do mundo. No Brasil, a gente está presente desde 96, né, quando a gente justamente começou a trazer os produtos de injeção. Então, os produtos de injeção que a gente vai falar um pouquinho hoje foram os primeiros produtos que a MC trouxe para serem comercializados no Brasil. Aqui no Brasil, a gente está desde 96, desde que a gente começou essa atuação aí no mercado técnico da construção civil, a gente está presente nos principais projetos do país, né? Então a gente tem diversas referências aí muito grandes, como estações de tratamentos de água e de esgoto aí ao redor do Brasil inteiro. A gente participou de vários estádios da Copa do Mundo. O estádio do Maracanã foi uma das maiores obras de recuperação da MC aqui no Brasil. A gente tem participado também das linhas de metrô, tanto São Paulo quanto Rio de Janeiro, onde se utiliza muito os sistemas de injeção, né? Então a gente tem uma atuação bem forte aí nesse mercado técnico e a gente está presente nos principais projetos no país. Algo que a MC valoriza muito, né, e essa plataforma online para disseminar conhecimento mostra um pouco dessa filosofia da MC, é justamente ser uma empresa que foca, né, em expertise, que tem expertise. Então quando a gente vai tratar com o cliente, né, a gente dá uma importância muito grande, né, em conhecer o negócio do cliente, o segmento do cliente, ter uma expertise, né, ter um conhecimento técnico bem avançado naquele segmento. A gente acha que dessa maneira, conhecendo o negócio do nosso cliente, é a melhor maneira para a gente conseguir especificar as melhores soluções, né, indicar as melhores soluções e também conseguir dar um apoio técnico que a gente sabe que o cliente vai precisar ao longo, né, das etapas construtivas. E, né, baseado nesse foco no cliente, nessa preocupação que a gente tem ali em ajudar o cliente, dar esse suporte para o cliente, a gente desenvolveu também há um tempo atrás um novo slogan, né, que é o Construir a Cuidar. Então, o Construir a Cuidar, ele fala muito dessa preocupação que a MC tem, né, em passar tranquilidade, em vender não só produtos químicos, mas também vender tranquilidade, vender paz de espírito para os nossos clientes. Então, né, esse é um breve resumo da MC, da nossa origem, né, e da nossa atuação, da nossa filosofia junto aos nossos clientes. A MC está dividida, né, em 4 unidades de negócio. Então a gente tem a primeira unidade de negócio, a indústria do concreto, onde a gente basicamente vende aditivos para concreto, né, trabalha muito com as usinas de concretagem, né, e com as empresas de pré-moldados, fábricas de pré-moldados, de artefatos. Então a gente tem uma atuação bem forte nesse mercado. A gente tem uma unidade de negócio que é a MC para infraestrutura e indústria, onde a gente atua justamente nessas obras de infraestrutura e indústria, né? Então pontes, viadutos, estações de tratamento de água e esgoto, estádios, hospitais,
né, indústrias, né, então a gente tem uma atuação, uma linha de produtos também bastante focada para indústrias, né, para a parte de recuperação e proteção de indústrias. A gente tem uma unidade de negócio voltada para o segmento de edificações, onde a gente atua basicamente com as construtoras, incorporadoras, né, e empresas aplicadoras, né, que atendem esse tipo de construção. Então a gente está falando aqui basicamente de prédios comerciais e residenciais, né, e a gente também tem um segmento voltado para o mercado do consumidor, né? Então o mercado do varejo, a MC também já tem uma atuação nessa linha. A gente até tem uma marca específica, que é a MC Produtos Argatex, que a gente faz atuação, né, direto com o consumidor final em lojas de materiais para construção e também home centers. Bom, então vamos ao que interessa, né? Então a ideia hoje é a gente falar um pouquinho dos sistemas de injeção, né? Seguindo um modelo, né, adotado aqui pela MC para esses MC Fórum Online, eu vou tentar fazer uma apresentação de 35, 40 minutos, né, falando um pouquinho, conceituando um pouquinho o que são os sistemas de injeção, né, para vocês entenderem onde que a gente consegue utilizar, né, esses materiais. Então, basicamente os nossos tópicos vai ser o que é o sistema de injeção, né, por que eles são necessários, então em quais situações é necessário a gente entrar com uma tecnologia de injeção de resinas, o que a gente pode tratar com as injeções, falar um pouquinho, né, quem já tem um pouco de conhecimento sempre acha que é só fissuras, né, é injeção em fissuras, mas tem alguns outros locais que a gente consegue fazer um tratamento com injeção. Vou também falar um pouquinho como que a gente define o melhor tratamento, qual que é o melhor produto, qual que é o melhor sistema de injeção para determinada área. Isso é muito importante, a gente definir, né, o remédio correto para aquele problema na estrutura, né. Tipos de injeção, vou falar um pouquinho então dos diferentes tipos de injeção e dos diferentes produtos, quais são as diferenças, por que cada um é específico para uma situação. Acessórios e equipamentos, né? Então eu vou falar, para a gente injetar as resinas a gente precisa de alguns acessórios, principalmente de bombas, bicos. Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês também sobre esses acessórios. E a gente vai finalizar com algumas referências de obra, né? Só para a gente dar uma pincelada para vocês entenderem ali na prática onde que a MC está presente com os sistemas de injeção, né, dentro da construção civil. Bom, então começando, né, por o que é, né? Basicamente, né, os sistemas de injeção eles são compostos por resinas, né, para injeções, né? Então são resinas que têm uma viscosidade adequada, geralmente resinas de baixa viscosidade, né, para a gente conseguir injetar elas, né, basicamente em fissuras no concreto. Então, se a gente for falar de injeção hoje, eu diria que 90% do mercado, talvez 80%, 90% do mercado de injeções está voltado para injeção em fissuras. Então, sempre que tiver uma fissura, né, no concreto, a gente consegue tratar essas fissuras com sistemas de injeção. Os sistemas de injeção eles podem ser utilizados não só para impermeabilização, para fazer o selamento, mas também eles podem ser utilizados como meio de proteção, né? Então a gente sabe que se a gente tiver alguma fissura, alguma falha, a gente pode ter o ingresso ali de elementos não só de água, mas também de outros elementos que podem ser agressivos, por exemplo, para a armadura. Então a gente pode utilizar as resinas de injeção para fazer uma proteção da estrutura e também para fazer um reparo, para fazer um reforço estrutural, né? Então a MC divide as injeções em basicamente 3 tipos: injeção para proteção, para fazer um reparo e para poder impermeabilizar uma estrutura. Ela pode ser utilizada também para preenchimento e consolidação de vazios, tá? Então isso também é uma outra finalidade, uma outra área de aplicação da injeção, que é quando a gente tem algum vazio, às vezes a gente tem, né, um vazio no solo ali, a gente precisa estabilizar aquele solo, a gente precisa preencher aquele solo para fazer algum serviço, ou mesmo para dar suporte para a estrutura, a gente pode também trabalhar com sistemas de injeção. Eu separei um pedacinho, né, nessa introdução dos sistemas de injeção, separei um pedacinho de uma norma europeia, né, da EN 1504, parte 5, né, que é justamente uma norma, é a parte da EN 1504 que fala dos sistemas de injeção, né. Então, apesar da gente não ter uma NBR que trate esses sistemas ainda, né, provável que no futuro a gente tenha uma NBR que fale de sistemas de injeção, mas a gente tem uma norma europeia, né, a EN 1504 é uma norma voltada para produtos e sistemas para reparo e para utilização em manutenção e para proteção de estruturas, né, e dentro dessa norma estão destrinchados os diversos sistemas que podem ser utilizados para você proteger ou para você reparar uma estrutura, e um deles, que é descrito justamente na parte 5, é os sistemas de injeção. E essa norma ela já fala um pouquinho, né, de qual que é o objetivo, quais são as finalidades,
né, dos sistemas de injeção. Então a N1504 ela divide, né, a injeção com finalidade inicial de fazer uma proteção contra o ingresso, né, de água e outros elementos, então para você estancar aquela estrutura de alguma maneira, e ela também, né, classifica, né, no segundo momento a injeção como um meio de você fazer um reforço estrutural. Tá? Então é importante ter isso na cabeça, que a própria norma europeia, né, já de injeção, ela já separa a injeção como selamento, né, como meio de estancar o ingresso de algum elemento, de algum agente agressivo, ou como um meio de você reforçar aquela estrutura. Bom, por que as injeções são necessárias, né? Então, quando foi que os sistemas de injeção surgiram, né? Quando foi que surgiu essa necessidade? A gente sabe, né? Hoje a gente já tem uma tecnologia do concreto muito avançada, a gente tem nas grandes obras a gente encontra consultores, né, que vão fazer uma análise de traço, que vão descrever um procedimento específico para você ter um fissuramento menor, para você ter menor retração. Hoje em dia já tem diversos aditivos de diversos procedimentos, por exemplo, a utilização de gelo, que podem ajudar a você ter um processo de cura ali do concreto mais efetivo, com menos falhas. Mas a gente sabe que é natural que existam, né, não só fissuras, mas também como pontos frágeis e algumas falhas no concreto. Isso é inevitável. Em qualquer obra a gente vai ter, né, esses pequenos, às vezes maiores, mas essas pequenas falhas aí no concreto, né? Essa imagem ela é muito legal porque ela mostra justamente ela faz um apanhado geral aí das principais falhas que a gente tem nas estruturas de concreto. Então, a gente tem juntas de dilatação, né, nessa primeiro trechinho, uma fungeband ali, uma junta elástica ali, uma junta de dilatação. A gente sabe que esse ponto, se for feito durante o processo de concretagem, se a gente não tiver, né, se a gente não tiver uma boa compatibilidade ali, uma boa concretagem, né, a gente pode ter uma falha nesse elemento da junta de dilatação, que é um perfil de PVC, e a gente pode ter uma passagem de água. Então a junta de dilatação é sempre um ponto crítico, que a gente tem que tomar cuidado. E qualquer falha na execução, a gente pode ter uma infiltração e pode ter que tratar com o sistema de injeção. Aí a gente tem os inserts, que são quando a gente tem alguma tubulação chumbada na estrutura, né? Os inserts, muitas vezes, eles são feitos, deixado um nicho durante a concretagem, você coloca o insert e depois faz um grauteamento, ou muitas vezes você já deixa o insert ali posicionado, já deixa ele ali alinhado e faz a concretagem. Esses pontos são pontos críticos, né, dos inserts, porque você sempre vai ter materiais ali, um material, por exemplo, de ferro fundido, aço inox, ou uma tubulação de PVC chumbada numa estrutura de concreto. Então são elementos distintos, aquela junta, né, aquele encontro entre dois elementos distintos sempre vai ser um ponto crítico. A gente tem as juntas de concretagem, né, que são juntas naturais, quando a gente tem áreas muito grandes, paredes muito grandes. Por exemplo, uma estação de tratamento de esgoto é normal quando você tem tanques com 7, 8 metros de coluna d'água, que você tem uma parede de 10 metros de altura, você tem que dividir ela, né, em etapas de concretagem, você não pode concretar de uma vez. E essas etapas de concretagem, elas geram as juntas de concretagem, que também são pontos frágeis, né? Então, a partir do momento que a gente encher esse tanque com carga, com água, né, que a gente vê a carga, a pressão hidrostática ali atuando naquela junta de concretagem, a gente pode ter problemas se a gente não fizer um tratamento específico naquele ponto. A gente tem fissuras, né, que podem aparecer ali, fissuras que podem ser estruturais, né, por algum motivo estrutural mesmo daquele concreto, daquela laje, por exemplo. A gente pode ter fissuras de retração, a gente pode ter, às vezes, né, algum problema na montagem da armadura, então a gente pode ter também essas fissuras aí que vão permitir a passagem de água, a passagem de outros agentes através da estrutura ou para dentro da estrutura. Então também pode ser, a gente pode utilizar um sistema de injeção nesses casos. E a gente tem também um caso que geralmente vão ser falhas executivas, que são as bicheiras, que o pessoal chama de bicheira, né, pelo menos aqui em São Paulo, que são esses nichos de concretagem, esses vazios que ficam durante a concretagem. Às vezes você tem uma taxa de armadura ali muito alta e você tem um concreto que tem um agregado muito grande, aquele agregado não consegue passar em determinado ponto daquela armadura, e você pode ter um mau preenchimento em algum ponto da estrutura de concreto, né? E aí você tem essa formação de bicheiras, né, que vai ser um vazio ali que você pode ter que tratar com o sistema de injeção, né? Bom, algumas razões típicas, né,
como eu falei, grande parte das injeções é feita em fissuras, né? Então é sempre importante a gente entender um pouquinho por que essas fissuras aparecem na estrutura. Então, em concreto novo, elas podem aparecer, elas podem ser provenientes do processo de evaporação, né? Às vezes em função da temperatura. Então, às vezes a gente tem um ambiente com pouca umidade, então a cura ela acaba sendo mais rápida. Às vezes a gente tem um ambiente com muito calor, né? Então essa cura também pode ser acelerada. Você pode ter algumas fissuras ali aparecendo em função disso. Em concreto armado, a gente pode ter, né, fissuras provenientes por uma deformação de carga, né, ou também pela expansão, quando a gente tem, por exemplo, né, uma carbonatação, que nessa foto aí, a gente tem o aço ele expande, né, a seção daquela armadura ela expande, ela cresce de tamanho, e aí você pode ter você acaba gerando uma tensão interna dentro do concreto, e essa tensão interna ela pode acabar trazendo fissuras para a estrutura. Isso é bem comum também em estruturas antigas, em pontes e tudo. Quando a gente tem carbonatação, a gente geralmente vai ver fissuras ali, pode gerar um desplacamento depois. E uma coisa importante da gente saber é que, como eu falei, essas fissuras, né, muitas delas são inevitáveis, é algo normal do concreto, né? E a gente precisa entender quando que essas fissuras elas vão se tornar um problema. Muitas vezes as fissuras elas têm uma dimensão pequena, né, naquela situação elas não vão ser um problema, então a gente não precisa tratar, às vezes não é um ambiente tão agressivo, então não tem uma necessidade de você tratar fissuras, microfissuras, por exemplo. Mas em alguns casos as fissuras elas se tornam um problema para a estrutura, e aí é nesses casos que a gente precisa entrar com sistemas de injeção, né? Então as fissuras elas se tornam um problema para a estrutura basicamente em 3 situações. A primeira situação é quando a largura da fissura ela excede limites de norma, então você tem que seguir uma norma, né? A gente tem, por exemplo, a NBR 6118 que fala, né, de estruturas de concreto, da execução de estruturas de concreto, e, né, você tem limitações por norma, né, quando a fissura, né, para aquela estrutura, né, ela excede os limites da norma, você tem que fazer um tratamento. Então essa é a primeira situação. A segunda situação é quando as fissuras prejudicam o uso da estrutura, né? Então às vezes ela não tem grande dimensão, mas ela está prejudicando o uso daquele local. Por exemplo, essa foto, né, que a gente está vendo aí no slide, é um subsolo, né, ou se não, é uma galeria, e a gente, né, tem acesso, essa galeria ela tem acesso de pessoas, e a gente está, essas estruturas elas estão permitindo a entrada estão permitindo infiltração de água, né, e a gente está prejudicando o uso. Então no subsolo, por exemplo, tem fissuras, está permitindo a entrada de água, né, a gente vai estar prejudicando o uso dos moradores daquela situação. Então a gente tem que tratar nesse caso, porque elas estão prejudicando o uso daquele local. E a gente tem a terceira situação, né, que as fissuras também são um problema, que é quando a espessura dela é maior do que a especificada em contrato. Então às vezes ela é menor do que a norma exige, mas você tem um contrato específico para aquela obra, aquele cliente, ele exige, né, quando você assinou o contrato, estava lá descrito que não podem ter fissuras maiores do que determinados X milímetros, né? E aí nesse caso você também, por uma questão contratual, você tem que tratar aquelas fissuras. Uma ferramenta simples, quando a gente, né, pra gente começar, sempre a gente vai falar de injeção, sempre que a gente vai falar de fissura, uma ferramenta simples que a gente pode andar até no bolso, que pode ser uma ferramenta de carteira, é o fissurômetro, que a gente consegue ver, né, já medir essa abertura da fissura e ver se ela é um problema, se ela não é, né, ver também já é o início da gente, do nosso diagnóstico ali para ver o que a gente pode fazer naquela estrutura. Então, o fissurômetro é uma ferramenta bem legal, simples, né, que a gente consegue medir as aberturas da fissura. Bom, o que podemos tratar, né? Então, a gente viu aí que muitas vezes elas prejudicam o uso, mas, como eu falei, a gente não fala só, a injeção ela não é específica só para fissuras, a gente pode tratar diversas situações ali, né? A gente pode tratar na estrutura em diversas situações com injeção. Então, basicamente, a gente divide, né, as finalidades de aplicação das resinas de injeção para 3 locais. Então, primeiro são as fissuras, né? Então você pode tratar as fissuras com sistemas de injeção, vazios, a gente pode tratar, e interface. Então, interface sempre vai ser uma junta de dilatação, uma junta de concretagem, um insert, a gente vai estar falando de interface. Quando a gente fala de fissuras, né, as principais manifestações patológicas que a gente vai tratar com fissuras são rupturas na estrutura, né? Então uma fissura que já está trazendo um problema estrutural, a gente pode fazer uma injeção ali para tratar aquela fissura, aquela manifestação patológica. A gente tem as fissuras superficiais ou passantes, então, né, às vezes você tem alguma fissura que é passante ali, está permitindo a passagem de água, então a gente pode também tratar, né, e a gente também pode tratar as fissuras de sobrecarga ou de retração. Então, todos esses tipos de fissuras podem ser tratados com sistemas de injeção.
Já os vazios, né, a gente está basicamente falando de segregações, então como eu falei, as bicheiras, né, que são falhas durante a execução, elas podem ser tratadas, né, com sistemas de injeção. Segregações é quando a gente tem, então, por exemplo, uma taxa de armadura, né, e a gente não teve a passagem do agregado graúdo ali naquele ponto, então a gente teve um concreto segregado, a gente pode também fazer um tratamento daquele vazio, daquele local segregado com injeção. E a gente tem as imperfeições da estrutura, então, às vezes também abriu uma forma, você teve alguma falha também, até às vezes estética, né, você pode também tratar aquela falha, aquele local ali que ficou defeituoso com sistemas de injeção. E por fim, né, a gente tem as interfaces para tratar com sistemas de injeção. Então sempre que a gente falar de junta de movimentação ou de junta de concretagem, né, são locais que a gente tem que tomar bastante cuidado, que geralmente vão ter manifestações patológicas relacionadas ali com infiltração de água, né, e aí a gente vai ter que tratar essas interfaces também com sistemas de injeção. Antes da gente definir o produto, da gente definir o sistema, né, que é muito importante a gente utilizar, né, o remédio correto para determinada manifestação da estrutura, uma coisa fundamental é a gente definir o tratamento, né, a gente entender todas as premissas, né, para a gente definir o tratamento correto para aquele local. Então, algumas premissas que são importantíssimas na hora que a gente chega na obra, que a gente chega com o nosso cliente, né, para conseguir definir qual o sistema correto para aquele local, passam por esses tópicos aí que estão na tela. Então, primeira premissa importante, a causa da fissura. A gente precisa entender, né, qual que é a causa da fissura. Foi um impacto, às vezes, né, uma ponte, por exemplo, teve um impacto com um caminhão que estava com a cação aberta. Isso aconteceu algumas vezes em São Paulo, aí, por exemplo, nos últimos anos, e você tem um impacto ali muito forte na estrutura da ponte, né, e surgem fissuras. Então a gente precisa entender a causa da fissura. Ah, não, uma fissura de retração. Tipo de fissura, então a gente precisa entender qual tipo de fissura, né? Se é uma fissura passante, se é uma fissura superficial, se é uma fissura estática ou dinâmica, isso é importante entender. Orientação e direção da fissura, né? Nesse caso nem sempre a gente vai conseguir saber, muitas vezes a gente só consegue ver ela superficialmente, mas se tiver a oportunidade da gente fazer uma análise, é importante a gente saber qual que é a orientação daquela fissura, né? Justamente para a gente ter uma efetividade, né, durante o procedimento de injeção das resinas. Abertura da fissura, então a gente vai pegar o fissurômetro, né, e a gente vai analisar qual que é a abertura daquela fissura. Isso é importante, porque a abertura da fissura, a gente tem as resinas de injeção e cada resina ela tem uma viscosidade, né, a viscosidade ela é medida em milipascal segundo, né, essa unidade de viscosidade, e quanto menor a viscosidade da resina, né, mais fluida ela é, então mais facilidade ela tem para entrar em fissuras, né, em fissuras pequenas. Quando a gente tem fissuras muito pequenas, a gente precisa saber, né, a gente precisa trabalhar com resinas menos viscosas. Se a gente tem fissuras maiores, a gente pode trabalhar com resinas menos viscosas. Então é importantíssimo, né, uma das etapas nesse diagnóstico é justamente saber a abertura da fissura para conseguir especificar a resina correta. Variação da abertura da fissura, tá? Isso também é importante, a gente saber qual que é a variação daquela abertura, né, se ela é dinâmica, se ela é estática. Se ela tiver movimentação, provavelmente vai ter que trabalhar com materiais flexíveis. E também a condição da fissura, né, a condição, acho que é importantíssima, é um dos itens fundamentais. A condição a gente está muito relacionado com, por exemplo, se ela tem umidade, se ela não tem umidade, né, se é uma fissura que tem fluxo de água, né, então saber qual que é a condição dela ao longo da vida útil. Então ela vai ser um local ali que tem contato constante com umidade, então a gente tem que trabalhar com materiais que podem ficar em contato constante com umidade. Então é importante justamente saber a condição da fissura também para determinar o sistema mais adequado. Falando ainda então como definir, né, eu peguei também um trechinho aqui da N1504, parte 5, né, então da norma europeia que fala dos sistemas de injeção, e quando ela classifica os produtos, ela basicamente divide o produto em duas classificações, né, quando ela classifica aquela resina específica para injeção. Então, primeira, na verdade, ela faz a classificação, né, da resina, né, então a primeira classificação é para qual utilização, qual a finalidade daquela resina, se é uma finalidade estrutural ou se é uma finalidade de estanqueidade, né, de só fazer um selamento daquele ponto. E a segunda classificação que a norma europeia ela traz para aquela resina é em qual local ela pode ser aplicada, é a trabalhabilidade, né? Então eles falam de workability, mas
em qual local ela deve ser aplicada. Então aquela resina ela é específica para uma abertura de 0,1, 0,2 milímetros. Então primeiro item ali da classificação, né, de trabalhabilidade é a condição de abertura, qual que é a abertura daquela fissura. A segunda classificação dentro da trabalhabilidade daquela resina é a temperatura, em qual temperatura de substrato ela pode ser aplicada. Então, é uma resina que pode ser aplicada em locais muito frios ou em situações muito quentes. Não, essa aqui ela tem uma faixa de variação de 5 a 30 graus. Então, em quais condições ali de temperatura aquela resina pode ser aplicada. E por fim, né, ele diz, né, você tem que classificar aquela resina para quais condições de fissura, né, de umidade da fissura ela pode ser aplicada. Então tem resinas que podem ser aplicadas em fissuras úmidas, tem resinas que podem ser aplicadas em fissuras com fluxo de água e tem resinas que só podem ser aplicadas em fissuras completamente secas, senão ela não consegue reagir, né, por exemplo. Então é basicamente essa classificação. Utilização da resina, então qual finalidade, estrutural ou selamento, né, estanqueidade, e depois, né, quais são os locais ali, né, condições da fissura que aquela resina pode ser aplicada. Bom, entrando um pouquinho nos tipos de injeção em produtos, né, então a gente, como eu falei, a norma europeia ela separa em dois tipos, né, de tipos de injeção, né, então são as resinas para injeção estrutural e para injeção para selamento, para você selar aquela fissura, mas a MC, a gente ainda criou uma terceira, a gente prefere para ficar mais fácil, né, de entender as diferentes tipos, as diferentes finalidades, a gente ainda criou um terceiro que é a injeção para impermeabilização, né? Então eu vou explicar um pouquinho o que é cada um desses três tipos. Então o primeiro tipo de injeção é com finalidade estrutural, né? Então para essa finalidade estrutural a gente vai trabalhar sempre com durômeros, né, com resinas que têm uma resistência à alta compressão, à flexão, que são basicamente resinas rígidas, né? E o objetivo sempre da injeção estrutural vai ser reconstituir o monolitismo da estrutura. Então geralmente teve algum dano naquela estrutura, né, seja por uma carbonatação, seja por um impacto muito grande, né, e a finalidade daquela injeção é você monolitizar aquela peça de novo. Ela parou de trabalhar de uma maneira monolítica por causa daquele impacto e a gente quer recuperar, né, esse trabalho monolítico daquela peça. Então os produtos, como eu falei, né, são basicamente durômeros. A gente tem dois tipos, né, de produtos, dois tipos de base de produtos que podem ser utilizados como injeção estrutural. O primeiro deles são os durômeros, são os materiais epóxis, né? E aí dentro dos durômeros epóxis para injeção estrutural, a MC tem dois produtos, né? O primeiro produto é o MC Inject 1264 Compact, né, que é um produto com uma viscosidade um pouco maior, que é o produto mais utilizado, e também tem um produto bem específico, que é o MC Inject 1264 TFTR, né, que é um produto com uma viscosidade bem baixa, né, então é um epóxi para injeção estrutural, mas com uma viscosidade bem baixa, porque a gente tem fissuras muito pequenas e a gente não consegue trabalhar, né, com o compact. Características desses durômeros epóxis, dessas duas resinas de injeção epóxi, né, para uma recuperação estrutural. Então as características desses materiais são materiais rígidos, né, resinas rígidas, tem altas resistências à compressão, à flexão, tem uma excelente aderência, então aquele material ele precisa ter uma aderência, né, porque a estrutura vai ter uma solicitação e aquele material tem que ter uma boa aderência dentro da fissura. Eles têm grande durabilidade, então essas resinas epóxis elas vão ter uma durabilidade com certeza maior do que o concreto, então elas vão ficar, né, ali praticamente com as características iniciais do produto ao longo de toda a vida útil daquela estrutura, então isso é uma vantagem, você vai estar fazendo uma recuperação definitiva para aqueles pontos ali danificados. Ela não funciona com água, então uma coisa importante das resinas epóxi, elas não são para locais onde a gente tem água. Então eu estou com uma ponte, né, vamos dizer que a gente tem uma ponte com um problema estrutural ali, né, de fissuras, a gente precisa recuperar, mas a gente está com uma época de muita umidade, naquele local onde vai ser injetado, né, na parte de cima do tabuleiro, por exemplo, tem muita água, está chovendo todo dia, naquela situação não é indicado a gente trabalhar com uma resina epóxi, porque elas não funcionam com água, né, você pode ter ali alguma alteração, você pode ter uma alteração do processo de cura, né, do processo de endurecimento da resina, e você pode prejudicar, né, o uso daquela resina naquela finalidade.
E uma outra coisa importante são materiais pré-dosados, né? Então você consegue, como eles têm um tempo de reação devagar, você consegue pré-dosar, pega o componente A, componente B, eu vou mostrar um pouquinho isso aí, e você mistura o produto, né? Como eles demoram para reagir, demoram ali em torno de 30, 40 minutos, você pode pré-dosar o material e injetar eles já misturados. Isso é uma vantagem, você tem uma aplicação mais fácil quando você consegue pré-dosar os produtos, tá? Geralmente são produtos de reação lenta. E dentro dos durômeros, né, então, como eu falei, os epóxis não podem ser aplicados em situações onde a gente tem água, né? Então, quando a gente precisa fazer uma injeção estrutural, só que a gente tiver um local com muita água, com fluxo, né, a gente vai ter que trabalhar com o poliuretano estrutural, né? Então, a MC também tem dois produtos dentro dessa linha de poliuretano estrutural, que é o MC Inject 2700 e o 2700L. O 2700 é um poliuretano estrutural de pega rápida. Então, quando você tem muita água, você injeta esse material, ele reage também, até a água acaba acelerando um pouquinho a reação dele, mas ele, por ter uma reação muito rápida, ele consegue, né, selar, ele consegue recuperar aquela fissura, né, mesmo em contato com água. E o 2700L é quando você precisa fazer alguma aplicação desse material, né, por exemplo, para fazer uma estabilização de solo em regiões profundas, onde você tem um trajeto da resina ali um pouco mais demorado, você precisa de um material de pega lenta. Então o MC Inject 2700L seria a versão de PU estrutural de pega lenta. Algumas características desses dois produtos, então, são materiais rígidos, de boas resistências também, que nem o epóxi, até maiores do que o epóxi, excelente aderência, grande durabilidade, então também tem uma resistência química muito alta, por isso que ele pode ser aplicado em solos contaminados, né? Tem uma resistência química altíssima. É um material que funciona com água, então essa é a grande vantagem do poliuretano estrutural para o epóxi estrutural. O PU estrutural ele funciona com água, então ele pode ser aplicado em locais com fluxo de água, com bastante umidade, isso é uma grande vantagem. Nesse caso você até consegue fazer um controle da reação, então a gente tem um material de pega lenta justamente para isso, para você fazer, né, injeções locais onde você precisa, né, do material com uma pega mais lenta, e você até pode fazer injeções subaquáticas com esse material. É um material bem versátil. Bom, indo para o segundo tipo de injeção, né, então a gente falou um pouquinho de injeção estrutural. O segundo tipo de injeção é quando a gente precisa fazer um selamento da estrutura, né? Então basicamente o objetivo da injeção por selamento é a gente, né, fazer um selamento de fissuras, um selamento de juntas, ou uma vedação de inserts. Então quando a gente tem alguma falha ali nesses, ou a gente tem uma fissura, ou a gente tem uma falha em alguma junta, seja de concretagem, seja de dilatação, ou quando a gente tem também alguma infiltração de água pelos inserts, né, a gente não tem um insert bem vedado, a gente pode fazer injeção para resolver esses problemas. Nesse caso, quando a gente fazer uma injeção por selamento, não tem uma necessidade estrutural, então você não precisa de uma resina com altas resistências à compressão, à flexão. Então nesse caso a gente vai trabalhar com elastômeros, são materiais flexíveis. Eu vou mostrar aqui, eu estou com umas amostrinhas aqui, na hora que eu chegar nos produtos eu vou mostrar um pouquinho para vocês, tá? E a gente consegue fazer, né, essa injeção justamente com materiais flexíveis, justamente só como meio de vedação para barrar a passagem de água ou de algum outro agente, né, agressivo para dentro daquela estrutura ou através daquele ponto. Bom, então aqui a gente tem algumas fotos de selamento de fissuras, né? Uma fissura, por exemplo, numa laje sob pressão, que tem uma pressão muito grande ali do lençol freático. Se tiver uma fissura naquela laje sob pressão, naquele piso, a gente vai ter passagem de água, depois de injetar a gente consegue deixar a fissura seca. Juntas de concretagem, então uma junta bastante tradicional, né, é a junta de piso-parede. Então também quando a gente tem pressão de água, seja ali pelas paredes, seja pelo solo, né, quando a gente tem um aterro em volta, uma estrutura enterrada, e tem uma pressão do lençol freático, é muito comum se ter infiltrações através das juntas de concretagem. Então a gente pode trabalhar, né, com sistemas de injeção, que nem nessa foto aqui, fazendo injeção, e a resina, essas resinas flexíveis, elas fazem o selamento dessa junta de concretagem. Então aqui a gente tem uma junta de dilatação também, que é comum. Às vezes a gente tem um perfil ali que ficou falho, que a água está conseguindo fazer um contorno porque ele não ficou bem adensado, ele não ficou bem unido com a estrutura de concreto, e a gente consegue fazer esse reparo também, esse selamento com resinas de injeção. Inserts, como eu falei, também é bem comum. Então aqui a gente tem uma região de grout, onde foi feito um grouteamento em volta do insert. É comum que na interface concreto-grout e na interface grout-insert, né, grout tubulação, se tem um problema de vazamento. Também é comum, principalmente quando você tem pressão de água, seja num reservatório ou seja num local, numa estrutura enterrada, onde você tem pressão de água,
né, vindo do aterro ali do lençol freático tentando entrar dentro da estrutura. Então a gente consegue fazer selamento dessas inséries com resinas de injeção. E aí dentro da resina quando a gente fala de selamento, né, da injeção por selamento, a gente basicamente trabalha com dois produtos. Então a gente trabalha com o gel e com a espuma, tá? O gel, né, ele é esse material mais flexível, tá? Então aqui, ó, até vou mostrar para vocês, né, o gel é esse material um pouco mais flexível, né? E ele é aplicado justamente quando a gente tem uma situação, né, de infiltração, mas que a gente não tem tanto fluxo de água. Como esse material ele demora um pouco mais para reagir, ele demora em torno aqui de 30 a 40 minutos para reagir, a gente pode aplicar ele em locais, em fissuras com umidade, mas não pode ter fluxo de água, porque se tiver fluxo de água, esse fluxo de água vai acabar expulsando o gel antes que ele reaja. Tá? Então o gel ele vai ser sempre aplicado, né? Ele vai ser sempre aplicado quando a gente tiver uma fissura úmida ali, né? E a gente consegue aplicar esse material com uma reação um pouco mais lenta. Então ele é um material flexível. Só que a gente tem uma segunda situação, né? Que é quando a gente tem fluxo de água, a gente tem uma pressão de água ali. Então no caso aí da foto a gente tem uma fissura passante que ela atravessa de cabo a rabo ali daquele elemento estrutural, e essa pressão de água, ela gera um fluxo de água. Na hora que a gente vai injetar, se a gente injetar diretamente, nesse caso, se a gente injetar diretamente o gel, né, justamente por causa dessa reação, ele pode ser expulso. Então, antes de injetar o gel, a gente vai trabalhar com a espuma de poliuretano, né? Então, a espuma de poliuretano, ela é material, né, ela também tem uma flexibilidade, claro, não tem alongamento que nem o gel, mas ela é um material que ela é hidroativado, que a gente chama. Então é um material hidroativado. Na hora que a gente colocar, né, a espuma nessa situação aí com fluxo de água, ela vai reagir com aquela água e de 15 a 20 segundos ela vai expandir e vai bloquear a passagem daquele fluxo de água naquela fissura. Então, nesse caso, quando a gente tem fluxo de água, a gente vai primeiro trabalhar com a espuma para fazer esse estancamento, né, provisório daquele fluxo de água, e depois, no mesmo bico, a gente vem com as resinas, né, com o gel de poliuretano para fazer o selamento da própria espuma ali e daquela fissura com um elemento flexível e definitivo. Então, a gente tem essas duas opções. Fissuras, né, quando a gente precisa fazer um selamento, né, quando a gente precisa estancar aquela fissura e a gente tem apenas umidade, a gente trabalha direto com gel. Quando a gente tem fluxo de água, a gente primeiro injeta a espuma, depois a gente vai com gel de poliuretano. Tá? Esses materiais, eles são então elastômeros, né, falando um pouquinho primeiro do gel de poliuretano, né, o nosso produto é o MC Inject 2300NV, né, então é justamente esse material, né, bem flexível que eu mostrei aqui. Né, esse material ele tem um alongamento em torno de 100%, ele é um material impermeável, obviamente, tem uma aderência muito alta também, grande durabilidade, assim como o PU estrutural, então tem uma resistência química muito alta e funciona com água, né, funciona com umidade ali sem problemas. E quando a gente tiver uma situação com fluxo de água, aí a gente vai primeiro trabalhar com a espuma, depois com o gel. A espuma é o MC Inject 2033, né, então que é esse material, né, que a gente chama de hidroativado, que vai reagir com a água e vai expandir, né, ele tem uma expansão em torno de 30 a 40 vezes do volume inicial, né, então ele consegue estancar aquele ponto para a gente for lá ir naquele ponto e injetar depois o gel como solução definitiva. Tá? Bom, e por fim, então, a gente falou de injeção estrutural, injeção por selamento, e a gente ainda tem um terceiro tipo de injeção, que também é um tipo é uma situação bastante utilizada, principalmente em locais enterrados, onde tem bastante pressão de água, lençol freático atuante. Obras de metrô, por exemplo, eu vou mostrar um case, que foi um dos maiores cases de injeção para impermeabilização, que é quando a gente vai fazer um tratamento, né, de juntas ou de algum local, injetando um gel acrílico que faz uma impermeabilização em determinada área. Né? Então, nesse caso, a injeção para impermeabilização, né, a gente não vai fazer uma injeção específica em fissuras, a gente vai impermeabilizar uma área. Então, geralmente vai ter uma área com umidade, né, uma parede ali de subsolo, um trecho com bastante umidade, a gente vai fazer perfurações e a gente vai injetar esse gel acrílico que vai formar uma monocapa, né, uma membrana por detrás da estrutura, entre a estrutura e o aterro, né, por isso que ele é utilizado em situações enterradas, justamente para bloquear a passagem de água. Tá? Então,
esse tipo de injeção ele pode ser utilizado tanto em juntas, né, de dilatação, como também para fazer um preenchimento por área, que nem vocês veem na foto aí, né, num caso de túnel ou numa obra de metrô, você faz a injeção e o gel acrílico ele vai formar uma monocapa, né, uma geomembrana por detrás entre a estrutura e o aterro ali, bloqueando a pressão do lençol freático. Então esse material, né, por impermeabilização, tá errado aqui, tá? Então por impermeabilização, o nosso material é o gel acrílico, tá? O produto da MC é o MC Inject GL95TX, que é um gel acrílico hidroestrutural, então ele também reage com água, ele pode ficar em contato com água permanente, inclusive ele é um material que é feito para ficar em contato permanente com água ao longo de toda a vida útil, né? E ele tem características bem específicas para esse tipo de situação. Então tem um alongamento muito alto, 200% de alongamento, material bem flexível, com bastante alongamento. É um material impermeável, tem uma aderência muito boa, então ele vai ter essa aderência tanto na estrutura ali, que ele vai ficar por detrás, né, na estrutura de concreto, como também com o solo, então ele consegue aglomerar aquele solo ali, né, e consegue aderir toda aquela estrutura, consegue deixar aquele solo bem compacto ali logo após a estrutura, então ele forma uma geomembrana ali, né, bem impermeável. Tem uma aderência muito alta, grande durabilidade, também é um material que tem uma grande durabilidade, mesmo em contato com solos contaminados, então isso é uma grande vantagem desse material. Funciona com água, então a gente consegue também acelerar a reação desse material, né? Um dos componentes do gel acrílico é um pozinho que é um acelerador da reação, né? Então a gente consegue, em situações de muito fluxo de água, o gel acrílico a gente consegue fazer uma reação que dure no máximo 15 segundos, então você consegue estancar ali rapidamente aquele ponto. E então é um material específico para ficar em locais em contato com o lençol freático com bastante pressão de água, tá? Então isso aqui é só uma foto, tem até um vídeo bem legal no YouTube da MC que mostra um pouquinho dessa injeção do gel acrílico, né, formando essa monocapa, esses bulbos aí interligados entre a estrutura de concreto e o aterro. Então é um material bastante utilizado, por exemplo, em obras de edificação também, né, quando a gente tem os subsolos, em obras de metrô, em túneis, né, onde a gente tem alguma situação enterrada, mesmo em juntas de dilatação, por exemplo, de tanques lá em estações de tratamento de esgoto, quando a gente tem uma ação de lençol freático, a gente pode trabalhar com o gel acrílico. Então, basicamente, né, são esses três tipos de injeção, né, de injeção estrutural, injeção para fazer um selamento de uma fissura, né, para bloquear a passagem de água naquele ponto, ou de algum agente agressivo, e para impermeabilizar uma área, né, justamente com gel acrílico. Para fazer a injeção desses materiais, a gente utiliza, né, basicamente algumas bombas e alguns bicos, que são os nossos acessórios e equipamentos em complemento com as resinas de injeção. Então, falando um pouquinho das bombas, a gente tem duas bombas de injeção. A primeira bomba é a MCI 510, que é a bomba monocomponente. Então, ela é utilizada para materiais, né, para resinas de injeção que, a partir do momento que você mistura o componente A com o componente B, eles têm uma reação lenta. Então, você consegue misturar eles antes, né, e aí você consegue bombear com apenas uma mangueira de sucção, você consegue bombear aquele material já misturado, porque eles não vão reagir dentro do sistema ali da bomba, então, justamente por ter uma reação lenta. Os materiais que você consegue utilizar essa bomba, né, dos que a gente falou um pouquinho hoje, são as resinas, são os epóxis estruturais, né, então MC Inject 1264 Compact e TFTR, e as resinas, os poliuretanos flexíveis para injeção por selamento, que é o MC Inject 2300NV e o 2033. Esses dois materiais, a partir do momento que você misturou o componente A com o componente B, eles não reagem momentaneamente, naquele momento você consegue injetar com a bomba monocomponente. O 2033, como eu falei, ele reage, né, tem uma reação muito rápida em contato com a água. Então o balde tem que estar seco, você mistura ali, né, só com a reação, só com a umidade do ar, não é suficiente para que ele tenha uma reação tão rápida. Então você consegue injetar ele na bomba monocomponente, a partir do momento que ele entrou na estrutura e teve contato com água, aí sim ele tem uma reação rápida. Já para materiais que quando a gente mistura o componente A com o componente B, eles têm uma reação muito rápida, né, a gente tem que trabalhar com a bomba bicomponente, que é a MCI 700, né, justamente porque a gente não pode misturar os dois componentes e bombear numa única mangueira, porque a gente não teria tempo hábil, elas iriam endurecer dentro da bomba, dentro das mangueiras, e a gente poderia ter, né, teria um trabalho muito grande para fazer a limpeza, às vezes você até pode perder alguma peça daquele sistema de injeção. Então, esses materiais a gente tem que trabalhar com a bomba bicomponente, que é uma bomba que puxa o componente A e o componente B em mangueiras separadas, e eles só vão ser misturados, né,
quando eles estiverem saindo do bico de injeção, já sob pressão, justamente com esse acessório helicoidal que tem dentro do bico de injeção, né? Então elas vão vir sob pressão separadas, entram no bico já, né? E com esse acessório helicoidal, elas vão se misturar já na hora que estiverem entrando dentro da fissura, tá? Então, basicamente, as resinas que a gente consegue trabalhar com as resinas que a gente trabalha com esse tipo de bomba são os poliuretanos estruturais e também o gel acrílico. Bom, e falando um pouquinho dos bicos, né, a gente tem basicamente dois tipos de bico. Então a gente tem o primeiro bico, que é quando a gente não pode fazer alguma perfuração na estrutura, seja por questões ali do local, a gente não tem um espaço para fazer uma perfuração, para utilizar uma broca, né, e a gente tem que trabalhar com injeção através da superfície das fissuras. A gente tem o bico de adesão, né, que é esse bico aqui, né. Então o bico de adesão é basicamente isso aqui, né, ele é um biquinho que você vai colocar, né, você vai colocar na sua estrutura. Então você tem a estrutura aqui, você vai colocar ele sobre a fissura, né, vai colar ele com um adesivo epóxi e você vai fazer a injeção, né, justamente aqui pelo biquinho você coloca o bico de injeção e faz a injeção. Então esse aqui, quando a gente tem, por exemplo, locais onde você não consegue fazer a perfuração, ou quando você tem uma estrutura de concreto protegido, por exemplo, que você não pode fazer a perfuração, senão você pode pegar alguma bainha protegida, alguma cordoalha protegida, então você tem que trabalhar com injeção pela superfície com os bicos de adesão. E a gente tem, né, também o segundo caso, né, que é quando a gente consegue fazer a perfuração, que é o mais indicado, né, e aí a gente faz a injeção com o bico de perfuração, que é esse bico aí à direita da tela, né, então você consegue fazer a perfuração, né, sempre fazer a perfuração intercalada, né, justamente para você conseguir, independente da orientação da fissura, você conseguir atingir essa fissura e você faz a injeção, né, lá no meio daquela fissura. Então a vantagem de utilizar o bico de perfuração é que você consegue trabalhar com pressões maiores, né, então se a fissura for muito pequena, muitas vezes o bico de adesão ele não permite uma pressão suficiente para você conseguir injetar, né, aquela resina naquela fissura. Então o bico de perfuração ele te dá ele te permite trabalhar com pressões maiores de injeção. E você também consegue fazer uma injeção lá no meio da fissura, então você consegue fazer uma distribuição melhor daquela resina, né, dentro da fissura. Então sempre que possível, a recomendação é que se trabalhe com os bicos de perfuração, tá? Só para vocês verem aqui, o bico de perfuração é esse bico aqui, tá? Então ele tem uma borrachinha que ele vai, na hora que você fazer a perfuração, você vai colocar só, né, você tem aqui a fissura, né, e aí você vai colocar esse bico, né, justamente até aqui, né, toda essa parte ela vai ficar para fora da estrutura, que é justamente onde vai ser feita a injeção. E essa borrachinha aqui desse lado, ela vai ficar dentro da estrutura. Na hora que você colocar, você vai apertar a rosquinha aqui e ele vai expandir, né, essa borracha ela expande dentro da estrutura e trava, justamente para você conseguir fazer uma injeção com alta pressão, tá? Então basicamente, sempre que possível a gente vai utilizar os bicos de perfuração, porque a gente tem uma efetividade maior no procedimento de injeção. Bom, e só para finalizar, eu separei aqui 3 referências de obra, então uma referência para cada tipo de injeção, né? Então uma injeção estrutural, né, um campo de aplicação bem comum para injeção estrutural é justamente a injeção em fissuras de ponte, né? Então aqui a gente tem um case bem legal, que é recente, a gente ainda está, inclusive a gente está participando da obra ainda, né? Que é a ponte do Jaguaré em São Paulo. Essa ponte ela teve um abalo, né, em novembro de 2018 e então um dos tabuleiros ele sofreu uma queda, né, justamente porque a lingueta, né, de apoio ali de uma das extremidades já estava danificada e tudo mais, e na queda do tabuleiro, né, surgiram diversas fissuras tanto na parte de baixo quanto na parte de cima do tabuleiro. Então nesse caso a gente fez a recuperação das estruturas, né, uma injeção estrutural com o epóxi estrutural, com o MC Inject 1264 Compact, né, justamente para selar todas essas fissuras, né, e recuperar elas estruturalmente, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima do tabuleiro. Então aqui tem umas fotos do pessoal que fizeram uma colmatação, né, com adesivo epóxi, e depois fizeram a injeção, né, colocaram os bicos e fizeram as injeções, a injeção do MC Inject 1264 Compact. Uma injeção por selamento, também um case bem legal, foi a Et Barueri, que foi feito em 2016, 2017, mas quero mostrar porque também é um campo de aplicação bem comum,
né, para os sistemas de injeção, que são locais onde tem pressão de água, onde a gente tem, por exemplo, estações de tratamento de água e de esgoto, ou também quando a gente tem fissuras em subsolos com atuação do lençol freático, a gente consegue fazer o selamento das fissuras com a espuma e com gel flexível de poliuretano. Então, nesse caso, a gente tinha vários tanques de concreto, né, que a gente tinha os tanques de aeração, os decantadores primários e secundários, que faziam todos esses tanques, eles fazem parte do processo de tratamento do esgoto, né, do processo de tratamento líquido do esgoto. E esses tanques não tinham projeto de impermeabilização na época, né, uma obra da Sabesp, e a gente, né, justamente conseguiu atuar nessa obra fazendo o selamento. Apareceram algumas fissuras de concretagem, porque eram estruturas muito grandes, tinham várias juntas de concretagem também, nas diversas concretagens das paredes, e aí a gente conseguiu fazer, nessa obra a gente fez selamento, foi uma obra bem grande, uma das maiores obras da MC também de injeção de gel e espuma de poliuretano, e a gente fez o selamento de todos esses tanques de concreto com o MC Inject 2033, onde a gente tinha fluxo de água, e tanques que estavam vazios, que a gente só ia fazer um selamento para depois encher, a gente conseguiu trabalhar com o gel de poliuretano, né, sem a espuma. Então foi um trabalho bem legal aí, onde a gente conseguiu trabalhar com as resinas de gel e de espuma, e que é bastante comum, né, que é um campo de aplicação bem comum para esse tipo de resina. E por fim, né, também um case bem legal foi o metrô da linha 4 Sul do Rio de Janeiro, né, onde a gente tinha diversas juntas diversas juntas mesmo, né, como se fossem juntas entre as placas, essas placas pré-moldadas, e tinha bastante infiltração de água. Então a gente acabou trabalhando com o gel acrílico, o MC Inject GL95TX nessa obra, justamente para fazer, né, uma monocapa entre essas placas, por trás das placas, né, de gel acrílico, justamente para bloquear a passagem de água nesses pontos. Era uma pressão muito alta de água, né, a gente sabe que metrô são construções profundas, então a gente conseguiu estancar esse vazamento entre as juntas, entre as placas de concreto do metrô. Então foi um case bem legal. Nessa obra foi utilizado também praticamente toda a linha de injeção ou os produtos, mas o produto que mais foi utilizado foi o gel acrílico, e é um case bem comum assim para esse tipo de produto. Bom, pessoal, acho que é isso. A ideia hoje era trazer um pouquinho alguns conceitos básicos de injeção para a gente entender, né, onde que ele pode ser utilizado, o que é o sistema de injeção. Muitas pessoas ainda, para muitas pessoas isso ainda é algo novo, apesar de a gente já estar trabalhando com o sistema de injeção há quase 20 anos no Brasil, mas são obras muito específicas. Então, a ideia hoje é trazer um pouquinho desse conceito, né, sobre injeção, falar uns pouquinhos das diferenças dos produtos e, o mais importante, a gente entender como que a gente faz o diagnóstico, como a gente consegue, né, quais são as premissas para a gente detalhar qual a solução mais indicada para cada situação. Isso é fundamental para a gente ter um sucesso nos sistemas de injeção. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Né? A gente também tem um cronograma aí de MC Fóruns presenciais que vão ser realizados aqui na MC Bauchimie. Para esse ano de 2019, um desses MC Fóruns vai ser de injeção, tá? Então vale a pena vocês entrarem no nosso site aí, ficam aí todos os nossos contatos das redes sociais, para vocês verem, né, todo esse cronograma aí de MC Fóruns, é tudo sempre gratuito, né, e vai ser sempre um prazer a gente compartilhar conhecimento técnico com toda a nossa base de clientes. Tá certo? Um abraço e até a próxima.